Do Zero ao Dev Júnior, o roadmap completo para te ensinar a sair do zero e se tornar o desenvolvedor júnior. Roda a vinheta. Não tem vinheta, esqueci desse detalhe. Dá pra criar um vulcão, mas é trabalho. Ah, não. Vamos ler isso. Vamos ler isso. A gente queria depois. Bom, o objetivo desse vídeo aqui é o quê? Eu fiz uma palestra lá na Unisalles, em Vitória, para quem não é de Vitória, Vitória fica no Espírito Santo, tal, e conheci uma galera muito maneira e não deu para poder compartilhar tudo que eu queria lá naquela palestra, né? E basicamente a palestra foi como sair do zero e se tornar desenvolvedor júnior, ali entregando um roadmap completo ali do que você precisa estudar e dando um direcionamento, né, de quais cursos eu utilizei para aprender quando eu comecei e quais cursos você pode também utilizar, entendeu? Ao invés de sair perdendo tempo, vendo muita coisa, testando vários cursos, chegar na metade do curso, perceber que não está entendendo nada, e ir para um outro, aqui é um caminho muito bem direcionado para você conseguir, tá? Então, qual que é o objetivo desse vídeo, né? É passar esse mapa técnico ali e te deixar com clareza, né? Te dar clareza sobre esse mapa técnico. Primeiro ponto é que esse mapa técnico, ele não é o único roadmap disponível na internet, então tem vários roadmaps. Ele não é absoluto, não é o melhor, ele é o melhor que foi para mim, e acredito que pode ser para você também. Ele funciona porque eu me tornei desenvolvedor júnior aprendendo com esses conteúdos, todos esses conteúdos eu consumi e recomendo, tá? Então, não é o único, mas é funcional, tá bom? Tá. Outro ponto que eu preciso colocar aqui para vocês, eu vou falar desde o início, é o que? Inteligência artificial. Eu sei que muita gente está no hype da IA, muita gente começou até mesmo a pensar em programar, porque começou ali no Vibe Coding, viu que deu alguns erros e agora está vindo aqui para poder aprender um pouco mais sobre programação. Na verdade, acho que Vibe Coding não deve estar por aqui, porque não vai pegar .NET e Angular, né? Mas se alguém do Vibe Coding tiver chegado aí, chega aí. E vamos lá. Inteligência artificial é um outro ponto que eu quero abordar desde o início, tá? Muita gente começa ali a programar, aí baixa o VS Code, tal, descobre ali o GitHub Copilot ou Gemini e descobre o modo agente, que ele vai lá e dá um comando muito simples e gera um código completo e você compila o seu código e funciona e você se acha o programador. Mas se você que está iniciando, caro amigo, não faça isso. Não faça isso por quê? Porque você precisa aprender a programar. E quando o GPT faz para você, não é você que está fazendo. Logo você não aprendeu. Então, você pode utilizar o GPT de diversas formas para aprender. Mas não deixe com que ele crie o código para você. Quem está iniciando, normalmente sempre faz códigos simples. E o GPT é muito bom em fazer códigos simples, entendeu? Quando chegar nos códigos mais complexos, nas regras de negócios mais complexos, onde o GPT tem dificuldade de encontrar contexto, você vai acabar sofrendo. E o objetivo desse conselho é justamente para evitar esse tipo de coisa, tá? O terceiro ponto que eu quero passar antes da gente começar esse roadmap é a gente aprender o conceito de abstração, que é o quê? Você priorizar, entender o que é uma determinada tecnologia, um determinado framework ou um determinado assunto. Você entende o que é, para que ele serve, que ele vai receber de input, ele vai transformar alguma coisa ali e te entregar um output. Então é basicamente isso. Entende o que é, para que serve, o que vai entrar e o que vai sair. Entendeu? Quando você tem esse conceito de abstração, você consegue avançar na programação muito rápido. Mas calma aí, para quem já está um pouco mais à frente, eu falo. Se você já entendeu aquele conceito, já conseguiu ter clareza sobre tudo isso, volta lá no conceito e aprende como é feito as coisas por debaixo dos panos, né? Então, abstrai até um determinado ponto. Quando você já conseguiu entender, já conseguiu criar alguma coisa com aquele conhecimento, vai lá e entende mais a fundo. É importante entender, porque muitas das vezes parece difícil a primeira vez que a gente vê, mas nem sempre é, tá? Galera, eu tava gravando aqui, né, editando, e eu percebi que eu esqueci de falar o principal. Todos esses vídeos que eu tô citando vai ter no Notion, que eu vou deixar o link dele na descrição.
é um Notion bem completinho e que além de ter os links, ele tem escrito tudo que eu disse, né? E a ideia que eu queria passar no vídeo, né? Então todos os links vai estar muito bem explicadinho, bem detalhado de todos os cursos, tá? Então vamos voltar para o vídeo. E agora vamos para o primeiro ponto do nosso roadmap. O primeiro ponto do nosso roadmap é banco de dados. É onde eu recomendo todos vocês a começarem a estudar. Para o desenvolvedor, quem quer ser desenvolvedor, eu não estou falando de cientista de dados, tá? Eu estou falando de desenvolvedor de software, que vai trabalhar com .NET e Angular. Comece pelo banco de dados. O que você tem que entender sobre o banco de dados? 3 coisas. A primeira é modelagem de banco de dados. Entender como que você vai organizar as suas tabelas do banco de dados, e isso é muito importante, tá? Segunda coisa é criação de banco de dados e criação de tabelas. Então, como efetivamente você vai criar o seu banco de dados, como você vai criar as suas tabelas, cada coluna dela, tá? E o terceiro é a consulta de dados. Então, eu desenhei aquela modelagem de dados muito bonita, criei o meu banco de dados baseado nessa modelagem. Agora eu preciso consultar os meus dados, né? Como a gente está falando aqui de banco de dados relacionais, eu tenho uma linguagem, né, utilizada no banco de dados chamado SQL ou SQL, né? A maior parte das pessoas vão chamar de SQL, né? Então vocês vão entender ali como que você utiliza o SQL para criar o banco de dados e efetivamente fazer as consultas. Como o objetivo desse vídeo aqui não é um curso de SQL, de banco de dados, nem nada disso, é só te direcionar para onde você quer estudar, e eu vou deixar aqui no link das descrições alguns conteúdos, tá? O primeiro link é um link do dicionário do programador do canal Código Fonte, que eles têm essa série que é maravilhosa, que explica todos os palavrões que existem aí no nosso meio de programação. Então você vai ter ali explicando no detalhinho o que é o SQL. Vou deixar também um mini curso de SQL pelo próprio Código Fonte, que eles dois ali, o Gabriel, né, e a... Gente, eu esqueci o nome da esposa dele. E a esposa do Gabriel, eu lembro dele porque é o mesmo nome que o meu, não tem como esquecer o nome dele. Mas eles deixam ali um mini curso de SQL, muito bom a aula deles, tá? E eu deixo um outro curso ali para vocês, que foi um curso de 4 horas de SQL, que assim, cara, eu cheguei até a pagar alguns cursos na época que eu comecei a estudar, mas esse está gratuito no YouTube e ele é perfeito. Eu vou até ver aqui qual que é o nome do rapaz. Deve aprender, Jonathan Souza. Aqui, ó. É um curso de 4 horas do canal Deve Aprender, do Jonathan Souza. É um curso assim, muito bom mesmo. Ele ensina ali no detalhinho, você criando o seu banco de dados, todos os tipos de consulta ali que você vai utilizar e muitos que você não vai utilizar. Está muito bem estruturado. Eu recomendo demais que vocês assistam, tá? Agora vamos para a nossa segunda parte do nosso roadmap, tá? O back-end. É onde a gente começa a colocar a mão no código. Mas, sei que você está ansioso, mas antes de colocar a mão no código, eu preciso que você aprenda Git e GitHub. O que é Git e o que é GitHub? De uma forma bem simplória, lembra? Abstração, a gente precisa entender o conceito e não efetivamente como ele funciona, tá? Então, o Git é o sistema de versionamento, tá? Então, você vai entender ali como você vai versionar, ou seja, como você vai salvar o seu código a cada versão. É como se imagine num jogo que você passa de fase, então de acordo com o seu código vai evoluindo, a cada fase você vai salvando ele. Salva ele aonde? No GitHub. O GitHub é como se fosse um Google Drive de código, né? Então ele é uma nuvem, vamos dizer assim, que vai ficar guardando o código que você criou. Então você cria o seu repositório e salva ali o primeiro código, e depois quando você implementa uma feature nova, você salva lá novamente e aí você consegue guardar o seu código, né? Eu vou deixar para vocês aqui também um link desses canais, tá? Que vão estar ensinando. Na verdade, vou deixar um link de um PDF com os principais comandos de GitHub, tá? E o segundo é o curso
de GitHub que está no detalhinho. Esse curso aqui, ele está muito bem explicado, muito bem dividido e está gratuito também no YouTube, cara. É gratuito, né? Vamos lá. Agora a gente vai para a lógica de programação. É bem tranquilo, tá? É basicamente ali como que a gente vai estruturar o nosso código para que ele siga, ele faça aquilo que a gente quer. É como se fosse uma receita de bolo. Eu vou separar os ingredientes e definir a ordem com que aquela receita vai ser executada. Quem vai executar essa receita é o cozinheiro, ou seja, no nosso caso aqui é a própria máquina, entendeu? Só que a máquina, ela é muito literal. Então você tem que aprender aqui com a lógica de programação a trabalhar com essa literalidade do código, né? A Hermínia é minha gata. Ela não quer aparecer, mas né, apareceu. Então é isso. Lógica de programação. Eu deixei aqui um curso maravilhoso do Gustavo Guanabara, que é um dos dinossauros da internet quando o assunto é ensinar a lógica de programação ou qualquer coisa de programação. Gustavo Guanabara tem um canal maravilhoso sobre isso. Inclusive, esse curso aqui tem, acho que 9 anos e ele tá bom até hoje para você aprender. A linguagem do Gustavo assim, é fenomenal e tem pessoas aprendendo até hoje. Você vai lá, clica nos comentários do vídeo, coloca para ordenar por data e você vai ver ali pela mais recente, vai ter gente no dia de hoje, no dia que você está vendo esse vídeo aqui, começando a aprender programação, tá? Vai por mim. Eu fiz esse curso aí, eu comecei a programar com 26 anos, hoje eu tenho 29 e já tinha tempão que esse curso estava aí e me ajudou. Eu te garanto que te ajuda hoje ainda. Vou deixar também aqui o link da documentação da Microsoft com as videoaulas ensinando ali lógica de programação já com o C#. Isso vai estar em inglês. Quem souber inglês aí sai na frente, consegue aprender. Quem não consegue inglês, cara, fica ali no Guanabara mesmo, tá de boa. Tem outros cursos também, você pode procurar, mas eu recomendo seguir essa linha aqui que eu te garanto que é muito bom, entendeu? Bom, C# é a nossa linguagem de programação que vamos utilizar na nossa stack, tá? C#, basicamente, diferente da lógica de programação, ele tem, vamos dizer assim, aquele a mais, né? Então o C#, quando eu vejo lá na lógica de programação que eu consigo criar uma variável, no C# eu tenho que dar um tipo para essa variável, né? Então, quando eu crio lá variável x e eu quero atribuir a um número a essa variável como 2, com o C# eu tenho que avisar qual é o tipo dessa variável, né? Se ela é do tipo inteiro. Isso você já aprendeu lá em lógica de programação, tipos de variáveis, né? Mas aqui no C# você tem que avisar, né? Então o C# é uma linguagem de programação moderna e ela é fortemente tipada, justamente por isso. Além de te entregar ali várias outras ferramentas para você conseguir programar orientado a objetos, você utilizar o link, delegates, herança e várias outras situações. O curso que eu indico para C#, cara, ele é pago, que é do Nélio Alves, da Udemy. Eu vou deixar o link aqui para vocês. É um curso fenomenal, eu fiz esse curso e, cara, foi muito bom para mim. A dica que eu dou é cria uma conta lá na Udemy e coloca o curso no carrinho. Ele sempre tem boas promoções, então eventualmente ali o curso fica às vezes por R$30, R$40. Então se ele estiver no tempo normal, aguarde ali uma promoção, uma data especial, e ele vai dar um desconto e vai sair por uns R$30, não é muito caro, né? Mas se fala assim, Gabriel, não tenho R$30, não tem problema, eu estou deixando aqui uma outra opção aqui, duas opções de de playlists para vocês aprenderem a programar com C# pelo YouTube totalmente de graça, tá? Então vamos para o próximo ponto, que é .NET Framework, né? O .NET Framework, ele não é uma linguagem de programação, ele é basicamente a plataforma de desenvolvimento onde roda o C#, a linguagem de programação da Microsoft. E eu vou deixar aqui para vocês o vídeo do dicionário do programador, né, do código-fonte. Eles explicam no detalhinho o que é o .NET. O que vocês precisam entender é basicamente que é uma plataforma de desenvolvimento. Você não vai colocar código ali dentro.
né? Você vai só utilizar ela para programar em C Sharp, tá? Então, entenda isso, assista o vídeo do código do programador que está muito mais detalhado e a gente passa para o próximo ponto. O próximo ponto é o Entity Framework, né? É o ORM. O que é isso? É como se ele fosse um tradutor ali do seu código para o SQL, né? Ele vai ser como se fosse ali a conexão do seu código, do seu banco de dados com o seu código ali back-end. Então, ele vai fazer como se fosse uma tradução desse código para as consultas de banco de dados, a criação de banco de dados, alterações de tabelas e assim sucessivamente, tá? Eu também deixei aqui um curso muito completo no YouTube, gratuito, sobre Entity Framework. Ele está muito bom mesmo e vocês podem estar seguindo por ali, tá? Outra coisa que eu preciso que vocês entendam antes da gente ir para front-end é o que? Basicamente o que é uma API, entendeu? Então, criar a sua API ali no back-end é muito importante, entendeu? Você conseguir criar a sua API no back-end, utiliza ali o Swagger para testar essa API, então fazer um CRUD no seu back-end, fazer com que eles comuniquem com o seu banco de dados, né? Entender o que é uma API, o que são as requisições HTTP, é importante também saber. E isso daí tem um vídeo do código-fonte, eu vou citar eles aqui várias vezes, porque é um canal maravilhoso, explicando no detalhinho o que é API. E assim, eu não acho que você precisa ir em vários outros vídeos ou ficar procurando muita coisa. Vê esses vídeos que eu estou falando aqui para vocês, que já é muita coisa, né? E se atenha a eles, entendeu? No máximo, tipo assim, por exemplo, eu fiquei com uma dúvida nesse ponto, aí você procura mais um ou dois canais diferentes ali, mas não fica gastando muito tempo com outros vídeos não, tá? Pronto, agora a gente finalizou ali o back-end, a gente vai para o front-end. No front-end, a gente vai trabalhar com Angular e TypeScript e Bootstrap, tá? O TypeScript é a linguagem de programação que a gente vai utilizar ali no front-end. O Angular é o framework que a gente vai utilizar, né, para a gente poder criar as single pages applications, né? Então a gente vai criar ali as SPAs, Single Page Application. Eu acho que é isso aí mesmo, se eu me lembro bem, é isso aí. Então a gente vai criar isso ali no front-end, utilizando Angular e TypeScript. Gabriel, o que é Angular? Cara, eu deixei um curso para vocês ali explicando exatamente o que o Angular faz, né? Então você vai conseguir entender como que quais são as ferramentas que vai deixar o seu desenvolvimento front-end mais fácil, como os componentes, aquela questão do NG4, DataBind, e várias outras coisas que o Angular vai te proporcionar ali, tá? Tem um vídeo de Angular muito boa da Fernanda Kipper, explicando um geralzão, digamos assim, de Angular. E também tem uma playlist ali do curso dela, tá? Que é mais detalhinho ali. Então eu deixar esses links aí para vocês também, tá? Eu vou deixar aqui a indicação de 2 cursos pagos, tá? Que também são da Udemy e segue a mesma ideia do Nélio Alves. A primeira é Seja Full Stack com .NET, Web, API e Angular, mais Entity Framework Core. Ou seja, é juntar tudo que a gente falou até agora e criar ali, utilizando back-end, banco de dados e front-end, e fazer tudo isso se comunicar. Esse curso é muito bom por isso, que ele pega tudo isso que a gente falou até agora e faz e coloca num só lugar, entendeu? E tem um outro que ele é mais específico de Angular. Se você assistiu lá o da Fernanda Kipper e acha que ainda está precisando de mais alguma coisa, eu recomendo esse outro curso, que é o Angular 19, curso completo do iniciante ao avançado. Cara, esse curso está muito completo. Se você quer também um curso específico para TypeScript, ele tem ali um módulo de TypeScript muito bom ali também embutido no curso. O link vai estar na descrição, tá? Mas aproveitando para falar de TypeScript, a Fernanda Kipper tem um vídeo explicando TypeScript na hora. E para você que estudou .NET, vai ver que TypeScript não é tão diferente assim. E aí aprender TypeScript vai ser muito mais fácil, tá? O TypeScript é a linguagem de programação que a gente vai utilizar no front-end. Ele é um JavaScript melhorado, que a gente trabalha mais ali com os tipos de dados, né?
E eu tenho um opcional também para deixar para vocês. Me ajudou muito ali quando eu estava aprendendo, que é o Bootstrap, cara. O Bootstrap, ele hoje com a IA é um pouco mais fácil, mas na época que eu aprendi que a IA ainda estava começando ali, não tinha tanta facilidade de criar páginas web tão bonitas, né? Eu utilizei o Bootstrap para poder criar ali os componentes bem bonitinhos ali, com muita facilidade, né? Só colocando ali uma classezinha no HTML, já deixava os componentes muito bonitos. Então eu recomendo vocês a fazer o Bootstrap. Gabriel, como que você, qual curso você me indica para Bootstrap? Eu não indico curso nenhum. Eu indico você olhar a documentação e vou deixar um link também de um vídeo aqui de como você instalar o Bootstrap no seu Angular ali, tá? Porque a documentação está extremamente simples. Criar um vídeo, não sei nem se alguém criou um vídeo de como usar o Bootstrap, mas não acho que não faz nem sentido, de tão simples e boa que está a documentação. Então, leiam a documentação do Bootstrap, um vídeo ali para se alguém ficar com dúvida de como implementar, vou deixar um link do vídeo, tá bom? E agora, para a gente poder finalizar essa parte aqui do vídeo, eu preciso falar para vocês sobre portfólio. Cara, portfólio é o que você vai fazer durante todo esse estudo. Então, quando você começou lá com sua lógica de programação, você estudou os vídeos, eu espero que você estude os vídeos e faça um projeto sobre aquele curso que você fez, entendeu? Então, nem que seja o próprio projeto que o professor utilizou ali para te ensinar, faça aquele projeto. Mas não copie exatamente a mesma linha que o professor está fazendo. Assista a aula e aí você vai lá e vai tentar fazer, entendeu? Ah, deu errado? Aí você assista de novo. Às vezes é uma versão que você está usando diferente da do professor, mas se for isso, aí sim eu recomendo que você, primeiro, se tiver acesso, busque algum desenvolvedor mais experiente para tirar sua dúvida. Se não tiver acesso, aí sim você vai para o GPT, não vai pedir ele para gerar código, vai pedir ele para te explicar o que você está errando, entendeu? Então você vai ali criar o seu projeto a cada etapa. Então eu criei um projeto para lógica de programação, eu criei um outro projeto para C#, eu criei um outro projeto para poder criar uma API, um CRUD, eu criei ali também o meu banco de dados, os scripts que eu criei ali, as tabelas, salva tudo isso no seu GitHub, entendeu? Porque você fazendo isso, você tem material para poder mostrar ali na hora da entrevista que você estudou, que você investiu tempo e que não é como a maioria que só pediu para o GPT criar, porque é assim, a verdade hoje a maior parte das pessoas vão lá, vão pedir para o GPT criar, o GPT vai fazer um ótimo trabalho de iniciante, o cara que está te contratando, ele sabe que você é iniciante e vai errar, então ele vai ver os erros do GPT e vai achar que foi você, entendeu? Então, aí faça isso. A outra dica que eu te dou é sobre a construção do seu código. Cara, escreva um código mais simples possível. Eu preciso que você escreva um código que fique tão simples ele, que parece que você está lendo em português, entendeu? Que pareça que ele não precisa de um comentário ou de uma documentação, como se fosse uma folha de papel. Então escreva da maneira mais simples possível, para que você entenda. Porque se chegar numa entrevista, o gestor deu uma olhada no teu GitHub, e aí ele, por que você utilizou tal consulta nesse ponto aqui, cara? Você saber explicar, entendeu? Então, às vezes você fez há muito tempo, mas se você escreveu de forma simples, você vai conseguir olhar, ler muito rápido e explicar para ele, tá? Outra coisa que eu preciso indicar para vocês é, depois que você fez todos esses projetos, né? Cria um projeto full stack, um projeto ali que vai trabalhar com banco de dados, com back-end, com front-end, tudo comunicado. Eu recomendo fortemente que você tenha um projeto ou dois, até mesmo 3, se possível, no teu portfólio disso, porque você vai passar por diversos pontos que vai gerar dúvidas que não vai ter em cursinho, entendeu? Então você vai tirar dúvidas ali às vezes com um amigo que é dev ou uma comunidade de TI do seu estado, entendeu? Sei lá, você vai conseguir tirar dúvida com alguém, se não tiver, aí tu vai pro GPT e tira a dúvida lá. Então é isso. O objetivo ali final do seu sistema nunca é vender ele, então não tente deixar ele o mais perfeito possível. Foque em criar um objetivo para ele e atenda só aquele objetivo. Porque se você ficar tentando mudar o objetivo toda hora, provavelmente você vai perder.
tá? Se perder, desistir, e esse não é o objetivo, tá bom? Eu acho que eu falei bastante nesse vídeo aqui e tudo. Eu vou pedir para você que assistiu até agora curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos e com a sua comunidade aí de TI, sei lá, no Instagram, onde você quiser, para que esse vídeo atinja mais pessoas e mais pessoas consigam se tornar programadores, porque é uma profissão muito boa, tá? Eu vou deixar também aqui na descrição, para quem é do Espírito Santo, o link do grupo do WhatsApp da comunidade de TI do Estado do Espírito Santo, né? Que foi justamente onde eu dei a minha palestra, que me apresentou uma galera que me fez fazer esse vídeo aqui e começar esse canal, tá? Muito obrigado aí por quem assistiu até aqui e falou!